para todos, meus queridos. Como a nossa companheira disse agora há pouco, que o mês de março é consagrado à mulher, e os centros espíritas estão invocando esses nomes que já se foram, desses espíritos maravilhosos que foram as mulheres. A primeira que vem à nossa mente é Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Mas vem outras tantas, que não tem jeito de nós estarmos situando todas elas. Como neste dia marcado para falar de Joana de Ângeles, eu vou voltar, que eu já falei de Inês, Joana Inês da Cruz, de La Cruz. Mas como eu falei só um pouquinho, agora eu vou falar mais um pouquinho, né, o Alaide? Essa é uma das encarnações, é a terceira encarnação do espírito de Joana de Ângeles, que nós estudamos, né? Joana Ecusa, Clarissa, que é a irmã Clara, e aí vem a Joana, que, na verdade, é Juana, né? Porque o J, para eles, lá tem o R, né? Tanto que eu tenho um neto que escreve João, mas o nome dele é Juan, né? Então, Juan Inês de la Cruz, que lindo nome, né? Ela gostava muito de estudar, de escrever poesias, poemas. Aos 7 anos, ela já escrevia poemas e lia. E o interessante é que ela aprendeu português. E ela aprendeu português sozinha. Olha já a capacidade desse espírito, né? Então, ela era muito adiantada para a época dela. O desejo dela era estudar. Ela queria estudar, mas ela escutava, o pai dela falava, mulher não entra em universidade, porque ainda a mulher era discriminada. A mulher, ela só servia para doméstica, para freira, e só isso. E acabou. A mulher dela não tinha opções para nada. Mas Juana Inês de la Cruz, desde criança, já foi meio revoltada a respeito desse problema, porque ela não admitia onde que se viu uma coisa daquela, né? Mulher não ter direito. Então, ela ficou mocinha e mudou de várias cidades, até que ela foi para a cidade do México, onde, com auxílio lá de pessoas nobres lá que conheciam ela conseguiu o quê? Ela conseguiu o intuito de estudar. Mas, quando eles descobriram que ela estava estudando, pronto, foi tudo barrado. Aí, o que ela fez? Antigamente, entrar para o convento não era como nos nossos tempos aqui atrás, né? No século XX, aquela coisa, porque eu me lembro aqui no Itajubá, muitas conhecidas minhas, né, que eu ouvia falar, né, porque eu via a mamãe comentar isso, porque eu era ignorantona de pai e mãe, né? E, meu Deus do céu, passava para mim, sabe? Mas eu escutava a minha mãe falar, a filha de fulano foi para o convento. Nesse nosso tempo,
E para o convento, que nós até moramos aqui, né? Eu moro aqui em frente ao convento. Era o ó do Borogodó, como diz, né? Era o topo de linha, você ia para o convento, né? Mas no tempo de Sor Inês de la Cruz, ir para o convento não era essa dimensão que nós temos agora. O convento era assim como um spa. Entrava para o convento, mas veja lá, a freira tinha de levar um dote. E o dote não podia ser muito baixo. Olha, lá no convento, elas tinham, elas podiam costurar, elas podiam bordar, tinha aula de costura, aula de bordado, culinária, pintura, música. Para ela, nossa, foi um prato cheio, né? Ela foi para o convento e buscando sempre biblioteca. Tanto que ela deram o apelido para ela de a monja de la biblioteca, a monja da biblioteca, porque ela não saía de... Ela leu tudo e mais que a gente pode imaginar. Às vezes eu penso, nossa, eu com essa livraiada, eu já passei quase todos, mas a Sor Inês de la Cruz, nossa Senhora, ela leu todos os livros que estavam na biblioteca, ela leu, ela estudou. Então, ela era uma mulher preparadíssima. Tanto que um homem lá, importante lá do México, que soube do grande conhecimento dela, falou, não é possível. Mulher não pode ter isso. Isso aí eu vou tirar a máscara dessa mulher, porque isso é privilégio só para homem. E arrumou 40 pessoas, entre ilustrados, professores, toda aquela parafernália, e foram conversar com ela. Agora, vocês imaginam a coitada, no meio de 40 homens, interrogando-a. E ela não deixou um sem resposta. Ela foi tão diligente nas respostas, nas questões, no questionamento que eles fizeram, que quando terminou, eles, como diz, tiraram o chapéu para ela. Essa mulher é de uma sensibilidade a toda prova. Então, vocês vejam que entrar no convento, naquela época, era como nós entrássemos em uma universidade, né? E foi aonde ela entrou. Então, vamos ver aqui uma coisa interessante. De acordo com as informações de Divaldo Franco, ela é considerada por muitos intelectuais como a primeira feminista das Américas. Possivelmente a primeira teotróloga do continente e também uma das maiores poetisas da língua hispânica. O México a convencionaria como uma mulher revolucionária. Revolucionária, porque naquela época mulher, como eu falei para vocês, né? Mulher não tinha vez. E ela não admitia. Então, veja bem, ela se comunicava com cartas com várias pessoas do mundo. E nós sabemos, na história do Brasil, que nós tivemos aqui um padre chamado Antônio Vieira, que ele está na história, né? Ela comunicava com ele. E ele, meu Deus do céu,
Eu acho que ele queria acabar com todas as mulheres, sabe? Porque ele detestava a mulher. E ela mandava cartas para ele, mas cartas mesmo, não eram ofensivas, mas sempre defendendo as mulheres, defendendo as mulheres. Veja bem, aqui um pedacinho. E também afrontar o padre lá, pelo fato, a crítica a partir de uma mulher criatura sempre desprezada. Ela não conseguia isto. Veja bem, por final, ela, com essa defesa que ela fazia das mulheres, ela foi abandonada e atacada até pela bela caligrafia que ela tinha. Aquela caligrafia só podia ser para homem. Olha que coisa, né? Gente, nós estamos vivendo num paraíso, porque nós temos a liberdade de expressão, nós podemos fazer o que bem queremos. E olha que essa mulher, como que ela lutou, como que ela lutou. Então, veja bem, quando ela diz, olha, esse aqui é um pedacinho que ela escreve na carta. Não é Deus com a bondade não é Deus como suma bondade, suma sabedoria? Pois por que há de ser mais aceita a ignorância que a ciência? Olha como ela atacava. Por que era aceito mais a ignorância que a ciência? Né? Então, ela ainda diz assim, se a misericórdia de Deus a um homem, embora seja tão discreto, tão douto e tão santo como vossa reverendíssima, ela falando para o padre Antônio. Veja bem, foi o preço que teve de pagar por ser uma consciência à frente do seu tempo, antecipar com sua postura conquistas que viriam séculos depois. Então, nós vemos agora, apesar que nós temos aí toda essa parafernália a respeito da mulher, mas eu sempre converso com a Laide e eu sou muito sincera, é preciso realmente valorizar a mulher, mas a mulher precisa merecer esse valor, porque onde há muita liberdade, ela passa a ser libertinagem. Então, hoje, temos de homenagear as mulheres? Temos sim, porque dentro do contexto, dentro de toda esse contexto, vamos dizer assim, espiritual, a mulher, ela é co-criadora com Deus. Então, se a mulher é co-criadora com Deus, ela tem de ter este respeito por ela mesma. Então, o mês da mulher deveria ser o mês da educação de todas as mulheres. A educação das nossas companheiras que desconhecem esse valor, que desconhecem essa potencialidade que está dentro de nós. Que é de Joana, lá na Joana Inês de la Cruz, olha como ela lutou. E veja bem, ela foi lutando. Quando ela viu que não tinha mais condições dela lutar, tudo estava cerceando a sua consciência, o seu entendimento. Ela foi morar com os leprosos. Ela disse, com os pestilentos eu tenho liberdade de pensar. Como
Nós vemos Maria de Magdala, que terminou a vida com os leprosos, e Joana de Inês de la Cruz terminou a vida. Ela não terminou como leprosa, ela terminou vivendo com eles. E lá ela tinha liberdade de falar, de expressar. Que ali, naquele monturo de pessoas pestilentas, ninguém ia condená-la. Ali, ela pôde ajudar as mulheres, ensinar os homens a viver. Olha, que coisa linda, né? Então, com as mulheres leprosas, ela foi a mestra. E para os homens que também queriam buscar conhecimento, ela levou conhecimento para eles. Então, queridos, esta é a nossa pequena e simples homenagem a este espírito que hoje está aqui junto com nós, como Joana de Ângeles, protegendo também não só as mulheres, mas protegendo toda aquela turma ali que o Divaldo protege. E outra coisa, se Joana Inês de la Cruz, ela tentou de todos os modos, de todos os pontos da vida dela, foi para jogar um conhecimento. Olha a experiência que esse espírito pregou naquela época, para hoje nós vermos Joana de Ângeles. Hoje eu acabei de ganhar mais um livro da Joana de Ângeles. Eu falei, eu vou deixar de costurar e bordar só para ler, porque ganhei uma pancada de livros hoje, inclusive de Joana de Ângeles. Para vocês verem, ela continua o trabalho dela, ela continua a ser esse espírito feminista que, ora, joga para todos nós o conhecimento da doutrina espírita. Um grande agradecimento a esse espírito. E vamos falar do Homem Integral de Joana de Ângeles. Olha que maravilha, né, meus companheiros? Então, nós vamos falar o Homem Integral de Joana de Ângeles. Como identificar nos dias de hoje um homem integral? Como que nós vamos identificar uma pessoa hoje com toda essa movimentação que nós temos, com toda essa tecnologia? Como nós vamos identificar este homem integral? Tem de ser dentro de suas qualidades morais, como poderemos identificá-lo? Mas, meus queridos, dentro de suas qualidades morais, nós percebemos que nem todas as pessoas conhecem o sentido desta palavra moral. Veja bem quantas vezes eu vejo aqui nos meus escritos que moral, ética estão extintos lá na biblioteca. Porque o homem, ele deixou esta potencialidade que ele tem, a moral, ele deixou de lado. Ele não quer ser aquele homem integral, ele esqueceu desse grande caminho que ele tem de seguir, porque nós somos espíritos imortais, nós temos de voltar para Deus, e nós vamos voltar para Deus com todas as manchas, nossa? Não.
Nós temos de ter aquela qualidade moral, nós temos de ter aquele incentivo, como disse o meu professor, aquela motivação para que a gente possa realmente buscar dentro de nós isto que está faltando. Então, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo. Nossa Senhora, como eu falo para lá, os meus livros são tão marcados que tem hora que até eu faço confusão. Aqui, no capítulo 7, preciso contar no dedo, Laís. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha só, para que identifiquemos o homem de bem, nós temos de buscar estes quesitos no homem. Nós temos de buscar o quê? A caridade, o amor, a tolerância, o trabalho, a dignidade. Nós temos de buscar neste homem aquela pessoa que olha para dentro de si mesmo e diz: será que eu fiz bem? Será que eu não prejudiquei a pessoa, que o meu companheiro? O homem de bem é aquele que respeita o limite do seu irmão. Não posso transgredir esta lei porque eu vou ferir o meu companheiro. E eu não quero ser ferido, então não vou fazer para ele, não é verdade? E veja bem, quando... Olha, minhas irmãs, um dia veio uma mulher aqui, na minha casa, uma mulher espírita, e falando, me convidando para ir para o centro dela, porque lá o estudo estava muito bom, e que nós tínhamos de deixar Kardec, porque Kardec estava ultrapassado. Eu escutei e falei para ela: não, está bem, ele está ultrapassado? Tia Antônia, nós temos outro tipo de estudo. Falei: está bem. Gente, como que Kardec está ultrapassado? Olha o que ele está escrevendo, se não é para nós hoje. Como que uma pessoa do século passado pode e tem essa condição de influenciar o nosso viver hoje? Como que essa pessoa pode estar ultrapassado quando essa pessoa diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre as leis de Deus e as leis do homem? Porque, veja bem, se nós temos de cumprir a lei aqui da terra, porque se nós desfraudarmos essa lei, olha, é uma coisa tão simples da gente pensar. Olha, o homem está dirigindo seu carro. Põe aquela velocidade que eu não entendo lá, né? Põe aquela velocidade. E ele não vê o radar. Quando chega na casa dele, que é a multa. Nossa Senhora, ele explode. Meu Deus, como que ele vai achar ruim se ele transgrediu a lei do trânsito? Que é uma coisa tão simples. E se eu vou em um supermercado e enquanto a moça está ali fazendo a compra dela, gente, isso eu vi. Como diz
né, Laíde? Com os meus próprios olhos. A mulher entrou no supermercado com aquelas calças, aqueles bolsos largão, aquela coisa toda, como diz, e foi passando. Eu vi ela pegando quinói, caixinha de quinói, e pondo naqueles bolsos. Eu fiquei olhando, falei, não, eu vou ver esse final. E ela não pagou. E era uma pessoa que não precisava de fazer isso. Não transgrediu a lei dos homens. E também transgrediu a lei de Deus, porque ela pegou algo que não era dela. Então, se nós estamos querendo ser esse homem integral, nós temos de ser corretos com a lei da terra e com a lei de Deus. Porque se eu me acostumo a obedecer à lei dos homens, que é uma lei válida, é uma lei, ela não tem tanta consistência, mas para a existência aqui, ela está no número certo. Se eu não consigo a cumprir essa lei, e a lei de Deus? E a lei de Deus que pede que nós amemos os nossos inimigos, será que nós temos essa capacidade de amar o nosso inimigo? De perdoar as ofensas? De oferecer o outro lado da nossa face? Será que nós vamos ter este desprendimento? Então, meus queridos, o homem integral, ele tem. Porque ele está imbuído de toda a capacidade de ser bom. Ele quer ser bom. E ele, nesse incentivo de ser bom, ele vai obedecer à lei de Deus. Hoje, eu ainda falei para uma pessoa, por que armar discussão? A pessoa está querendo discussão, fica quieta num canto. Não vai responder, porque responder a discussão é o mesmo que jogar lenha numa fogueira. E se você quer ser um homem integral, então nós vamos o quê? Nós vamos nos afastar, nós vamos pensar no que vamos falar, para que nós não passemos do limite. Porque o meu irmão tem um limite, e eu também tenho o meu. Se eu quero respeito para o meu, respeito do meu irmão, não é verdade? Passa para nós, meu filho. Então, já vamos agora entrar no que eu falei para vocês, a Joana de Ângeles. No estudo da psicologia profunda, vamos estudar como, buscando na psique, alcançamos na atualidade a compreensão do homem, dos seus problemas, desafios psicológicos. Minhas irmãs e meus irmãos, nós temos, neste momento, de adentrar dentro de nós e buscar lá no fundo do nosso eu, onde nós conseguimos, veja bem, como se nós entrássemos em uma grande sala e descobríssemos que essa sala tem um alçapão. Então, nós levantamos a tampa, vamos descendo aquelas escadas, vamos descendo aqueles degraus e encontramos um outro cômodo, com uma mesa e um grande tapete. Mas o que isso significa para nós? Significa que nós entramos no nosso eu profundo e aquele tapete nada mais é do que um pano que nós escondemos os nossos defeitos. Nós falamos, jogo debaixo do tapete, porque isso é pequeno.
Ninguém viu. Ninguém viu que eu peguei aquelas caixinhas de quinó. Ninguém viu que na hora da moça dar o troco, eu fiquei com mais dinheiro. E a moça, coitada, vai assumir esse compromisso quando tiver de fazer averiguação na caixa. Não importa, está tudo debaixo do tapete. Nossa, mas eu falei tanto da minha vizinha, eu falei coisas que não devia. Ah, e o quê? Mas eu acho que ninguém vai comentar. Eu jogo debaixo do tapete. Nossa, hoje eu não fui legal na rua. Olha, só faltou derrubar o pau da barraca. Mas eu vim embora, ninguém me conhece. Jogo debaixo do tapete. Então, o nosso eu profundo é aquela grande sala, aquela mesa onde nós precisávamos sentar em torno dela para um estudo do que sou eu, mas eu lá dentro. Mas, ao invés disso, eu estou usando aquele tapete para esconder os meus pequenos defeitos. Pequenos e grandes defeitos. Ninguém viu. Mas, para Deus, nada passa despercebido. Eu saio daquele cômodo, vou para a sala deslumbrante, cheia de luz, eu fico toda refestelada, mas a minha consciência lá no fundo, ela não saiu daquele salão, daquele lugar lá embaixo, porque se eu me coloquei lá embaixo para esconder os meus defeitos, é que eu ainda não tenho capacidade para levantar o meu espírito, para levantar o meu eu profundo e dizer para Jesus: estou aqui, Jesus. Estou aqui com o meu coração aberto. Não, nós ainda não temos esta possibilidade. Pode passar, filho. Então, nós, quando adentramos aquele buraco, aquele cômodo, nós não prestamos atenção que a luz era muito fosca, mal dava para nós achar onde estavam as pontas do tapete, onde escondemos os nossos pequenos defeitos, que vão se transformar em fatores de perturbação. Veja bem, a sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo um universo para informações e esclarecimentos salvadores. A sonda investigadora, meus queridos irmãos, são esses estudos que Joana de Ângeles estão nos proporcionando para entrarmos dentro de nós, entrarmos dentro do nosso eu profundo e buscar essas deficiências, porque nós queremos ser um homem integral, e o homem integral, ele não pode ter estes esconderijos, estas poeiras guardadas, poeiras atômicas guardadas para a transformação de grandes perturbações. Então, veja bem, a vida microscópica abre todo um universo.
esta vida, isto que eu estou querendo me livrar dele, vai abrir este universo para informações, esclarecimentos salvadores. Quando eu adentro a estes conhecimentos da doutrina espírita, veja bem, meus filhos, as pessoas gostam muito de falar de reforma íntima. Tudo bem, eu não vou contra a reforma íntima, mas a reforma íntima, ela fica na periferia. Quando nós buscamos o nosso psique, o nosso espírito, aí nós vamos, veja, quando Joana de Ângeles fala em sonda. O que é uma sonda? Ela vai fundo, usa-se muito para descobrir petróleo, e usa-se também no nosso eu profundo para trazer para fora todos essas contrariedades, estes aborrecimentos que nós estamos escondendo. Então, veja bem, a rotina. A fim de fugir da luta desigual, o homem contra a máquina. É o que nós estamos vendo hoje. A pessoa todas as pessoas, a maioria, estão perturbadas. A tecnologia veio com tanta força. E outra coisa, a tecnologia não para as suas informações para que a pessoa possa amadurecer. A primeira, já vem a segunda, vem a terceira. O que faz isso? Faz com que o homem ele tente lutar contra a máquina, mas ele não consegue lutar contra a máquina porque ele ainda está no setor da sonda investigadora. Veja bem que ela está penetrando o meu eu, ela está penetrando fundo no meu espírito para buscar tudo isto. Agora, sai tudo à tona. O homem, ele fica apavorado, porque ele tem o eu dele para consertar. E quando vê, ele depara com a máquina que o está substituindo. Ele depara com uma máquina que o leva a tantas distâncias para ele ver desgraças, e ele olha para si e ele fica aparvalhado. Então, a tecnologia, ela teria de vir devagar, para você acostumar com a primeira fase, depois viria a segunda. Mas como está chegando, e dizem, né, que eu escutei agora há pouco o meu professor falando, que outras tecnologias estão chegando e que vão abalar os conhecimentos que nós estamos adquirindo. Então, como nós vamos? Como esse espírito vai reagir? Nesta rotina que nós temos, veja bem, a rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinária, que a corrói e arrebenta. É o nosso perispírito, é o nosso espírito que está nesta rotina e não está encontrando a solução, não está encontrando o caminho certo. Porque agora, o homem atual, ele fugiu de Deus, ele fugiu de Jesus. Eu ainda estava falando com a Laide hoje, que o homem ainda está ajoelhado em frente ao crucifixo com Jesus pregado na cruz. E nós vemos que Jesus, ao aparecer, ao sair do túmulo,
ao aparecer para Maria de Magdala, Jesus desceu da cruz. Para os espíritas, nós sabemos, mas ainda para a maioria dos nossos irmãos, ele ainda está naquele doloroso transe do Calvário. Porque o homem ele não está sabendo como sair dessa rotina, como sair, tirar esta ferrugem e se voltar para ele mesmo. Olha a sonda está ali, ela está mexendo com o seu íntimo, está mexendo ali no seu espírito. E o homem não está encontrando rumo para as suas decisões. Como falei no começo, para ser um homem integral, nós precisamos nos livrar de tudo isso. Pode passar, meu filho. Tem mais um só, né? Isso. Aí, tá vendo? O medo. As preocupações para resguardar-se, fez o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoas selecionadas, com pessoal selecionado. O excesso de tecnicismo com a correspondente ausência de solidariedade humana produzem avalanches de receios. E é o que nós estamos vivendo nesse justo momento. Porque todos estão ligados na Ucrânia e na Rússia, nos Estados Unidos, na China, naquela preocupação que hora será que vai soltar o foguete, será que solta, será que não solta? Mas veja bem, meus irmãos, onde está a nossa confiança em Jesus? Nós estamos emparedados em nosso próprio lar? Estamos. Mas nós, espíritas, estamos saindo pelas janelas, nós estamos saindo pelas portas, porque nós estamos estudando a doutrina espírita. Nós estamos assambarcando este conhecimento de Jesus. Não precisamos nos emparedar em lares, nos nossos lares, e nem ficarmos aglomerados em clubes, onde o mesmo clima está ali se preocupando, porque os homens, quando se reúnem, ou estão falando da Bolsa de Valores, ou quanto que está o dólar, agora é a guerra. O assunto principal é a guerra. Então, veja bem, o excesso dessa tecnologia, o excesso dessas informações, nos dá o quê? O medo. E se soltar uma bomba lá, nós somos perdidos. Se soltar uma bomba nuclear, gente, Jesus está no comando. Nós temos de ser solidário com o nosso companheiro para que não produzam esses avalanches de receios. Nós temos de dizer confiança. Você não acredita em Deus, não confia em Jesus? Se Jesus fez essa grande escola, essa escola maravilhosa para nós, ele não vai deixar os homens destruírem. Não, meus irmãos, nós temos de confiar. O medo vai fazer com que nós não deixemos que esta sonda entre dentro de todo os nossos defeitos, tudo aquilo que nós escondemos, esta sonda, ela vai tirar. Mas nós estamos com medo. Nós estamos aparvalhados com tudo isto. Mas assim não pode ser, queridos irmãos. A confiança
que nós temos de ter em Deus, em Jesus, tem de ser maior que tudo isto. Então, eu vou ler aqui uma frase muito linda de Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus. Olha, esse livro aqui é divino, viu? Veja bem. O andarilho das estrelas perde-se no matagal sombrio da convivência familiar, no trabalho, na sociedade, acumulando amarguras e ansiedades que resumem continuamente entre receios injustificáveis e fugas espetaculares em direção ao consumismo e às angústias que não têm sabido diluir. Olha como o Joana de Ângeles busca lá no nosso fundo colocar a imagem de Deus, essa imagem bendita do nosso Pai e de Jesus, nosso irmão, quando ela nos chama andarilho das estrelas. Perde-se no matagal de tantas futilidades do mundo, acumulando tristezas, acumulando ansiedades, que traz para as pessoas terríveis doenças. Quando, se nós abrirmos o nosso coração, quando nós nos entregarmos a Deus, a Jesus, na confiança que queremos de ter neles, porque se Jesus construiu para nós, ele não vai deixar homem nenhum atrapalhar a sua obra, atrapalhar a escola bendita que ele fez para que as ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perca. Boa noite para todos, meus queridos irmãos.